Oi, pessoal, nós estamos começando nossa primeira live com o especialista com o tema Setembro Amarelo. Eu estou aqui com o Fernando, que vai tirar umas dúvidas pra gente. Tudo bem, gente? Eu sou o Fernando, sou psicólogo, eu trabalho no CAPS Caieiras. Trabalho diretamente com essa temática de prevenção ao suicídio, praticamente diariamente. Então a gente vai estar aqui para responder as dúvidas que vocês enviaram para a gente, as dúvidas que surgirem agora. Vocês podem mandar algumas dúvidas aí na live, no Instagram da Prefeitura, no WhatsApp da Prefeitura também, a gente vai estar lendo e respondendo, e selecionamos algumas perguntas que já nos foram enviadas aqui para a gente começar a responder agora para vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, primeira pergunta. Da onde surgiu o Setembro Amarelo? Por que este mês e esta cor? Legal. O Setembro Amarelo, na verdade, teve seu início em 1994. Infelizmente, ele surgiu através de uma fatalidade, né? Um menino de 17 anos, um jovem de 17 anos, acabou tirando a sua própria vida com um tiro. E durante o velório desse menino chamado Mike M, durante o velório dele, os familiares resolveram fazer uma homenagem para ele, colocando umas fitas amarelas e um recado falando que se você precisar, você deveria buscar ajuda. Essa fita amarela que foi usado no velório foi uma homenagem a um carro que o Mike tinha, que era um Mustang amarelo. Ele era muito apaixonado por carro e ele ganhou esse Mustang, se eu não me engano, com 14, 15 anos. E ele passou a reformar esse Mustang inteiro e ele manteve a cor amarela. Ele falou que gostava muito da cor amarela do Mustang. Então foi a forma da família fazer uma homenagem para ele no velório com essas fitinhas, e também de ajudar outras pessoas a procurar ajuda e não a cometer o suicídio. E essas fitinhas ganharam uma proporção muito grande, nem os pais imaginavam. Acho que, se não me engano, eles fizeram umas 300 fitinhas assim só para o velório dele mesmo. E a partir daí tomou uma proporção muito grande e começou uma invasão nos Estados Unidos todo dessas fitinhas, começando a chegar em escolas, e foi ganhando essa notoriedade. Alunos que recebiam essa fitinha chegavam para professores, para diretores, orientadores com a fita pedindo ajuda. E aí, em 2003, a Organização Mundial da Saúde resolveu adotar mesmo esse símbolo, a cor amarela, o setembro, que foi a data, o mês em que o menino tirou a vida, e colocou como 10 de setembro o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E aí, setembro pela morte do menino, e amarelo devido à cor do carro que ele mais gostava e a homenagem dos pais. E no Brasil, isso foi ganhar mais força somente em 2015, através da Associação Brasileira de Psiquiatria, que difundiu junto com a CVV aqui do Brasil. Eles difundiram isso mais forte aqui no Brasil, e hoje, felizmente, está ganhando cada vez mais força a gente falar sobre esse tema que é tão importante. Então é isso. Bom, vamos à próxima. O que fazer quando acho que uma pessoa está pensando em se matar? Tá, essa é uma pergunta complicada, uma pergunta que a gente escuta todo dia, né? Então, assim, não existe uma receita, tá, gente, para isso. Mas o melhor caminho é falar, é conversar com essa pessoa. Se você está observando que um familiar, um amigo próximo seu está tendo comportamentos atípicos, está se isolando, está deixando de fazer atividades que gostava de fazer, e isso vem te preocupando, o indicado é você ter a liberdade de conversar com essa pessoa, e principalmente não ter medo de conversar sobre, né? Inclusive, esse é o tema, é o lema do Setembro Amarelo. Precisamos falar sobre. Então, uma dica que a gente pode dar é convida essa pessoa para ir para algum lugar agradável, assim, um lugar isolado, onde tanto você quanto ela possa se sentir tranquilos, e fala abertamente: pô, olha, cara, tô observando que você não tá muito legal, eu vi que você tá se isolando, eu vi que você gostava de jogar futebol e de repente parou do nada, tá acontecendo alguma coisa, eu posso te ajudar de alguma maneira. E aí deixa a pessoa falar. O importante é deixar ela falar, deixa ela desabafar. Você só precisa ouvir. Você não precisa ter nenhum embasamento técnico, você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser psiquiatra, nada. Você só precisa ouvir.
E se você achar necessário, você pergunta, viu? Em algum momento aí nesse período que você está relatando, o que você está passando, você pensou em tirar sua própria vida em algum momento? Você já teve um pensamento suicida? Então, acho que essa é a melhor forma de você abordar essa temática com a pessoa, é não ter medo. É não ter medo. Porque o problema exatamente está em a gente ter esse tabu, ter esse medo. Tá? Então, é conversar. É conversar, saber falar, saber principalmente ouvir. Tá bom? Vamos lá. Uma próxima. Um suicida costuma buscar ajuda da família ou amigos? Tá. Isso é muito difícil a gente ter uma resposta concreta para isso, tá? Uma pessoa com uma ideação suicida presente, ela tanto pode buscar ajuda, mas às vezes a ajuda que ela busca é muito imperceptível, assim, às vezes são pequenos sinais que a pessoa dá e é difícil perceber, tá? A gente mais pra frente a gente vai falar sobre alguns sinais de ideação, de pessoas com ideação suicida, mas no geral eu acredito sim que as pessoas buscam algum tipo de ajuda, elas buscam pedir, não diretamente, tá? Raramente alguém vai chegar e falar abertamente, viu, ó, tô pensando em me matar, me ajuda. É muito difícil isso acontecer, mas pequenos sinais, às vezes as pessoas acabam dando. E esses sinais a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, a gente pode falar sobre sim também, tá? Inclusive a próxima pergunta, né? Quais sinais uma pessoa suicida pode dar? Opa! Bom, os sinais são variados, assim, não tem também não existe uma regra, não existe uma pontuação de sinais que podem ser dados. Os mais comuns é você sempre estar observando em mudanças drásticas comportamentais da pessoa, tá? Então, é uma pessoa que gosta bastante de jogar futebol, gosta de fazer esporte. De repente, ela para com tudo. É uma pessoa extremamente comunicativa, tá sempre saindo com os amigos, vai no barzinho beber uma cerveja, gosta de ir num show, vai no cinema. De repente, ela começa a se recusar totalmente de sair, começa a negar convites. E principalmente a fala da pessoa, tá? Uma pessoa com ideação suicida, ela tem um repertório de dar alguns indícios na fala, como por exemplo, eu sou um fardo para todo mundo, eu não deveria mais estar aqui, eu não faço parte desse plano, eu não me encaixo mais nesse plano, o problema de todo mundo sou eu, sabe? É uma culpabilidade muito grande. Então, o maior sinal que a gente tem vai estar associado à fala dela. Ela manifesta a vontade, o desejo de não estar mais aqui, tá? E as outras mudanças comportamentais. Por isso, a importância de falar foi o que a gente respondeu na segunda questão, né? O que fazer, quando acho que é falar. Então, quando a pessoa dá esses sinais, dão esses indícios pra gente, é um grande sinal de alerta já, tá? Não quer dizer que a pessoa vá cometer o suicídio. Se você está vendo esse vídeo agora e tem algum amigo seu que está falando, nossa, é certeza que ele vai fazer. Não, fica calmo. Mas sim, é um sinal de alerta que deve procurar ajuda, que você deve sentar, conversar com ele, bater um papo, alguma coisa assim, e direcionar para profissionais, psicólogos, psiquiatras, enfim. Tá? Tomás Turbando está perguntando quais são os gatilhos que possam levar as pessoas ao suicídio. Eu acho que esse você acabou de responder. Os gatilhos que vão levar uma pessoa a cometer o suicídio é difícil de responder, porque é algo muito singular. É muito singular. A pessoa... Cada pessoa vai ter uma história de vida diferente, né? Cada pessoa tem uma história de vida diferente, cada um sofre por um motivo diferente. O que me deixa triste pode ser o que não deixa a Eduarda triste. O que me faz feliz pode ser que não faça a Eduarda aqui feliz. Então, são muitas variáveis, mas todas vão acabar culminando numa dor muito forte, tá? E é essa dor que faz com que a pessoa tende a tirar esse alívio
dessa dor. Então, os gatilhos, eles são variados. Não dá para a gente identificar, é muito singular. Mas todos levam e afunilam para uma dor muito, muito, muito forte. Tá? Tem mais alguma aqui? Uma que é bem importante, interessante também, que eles perguntaram, pessoas que usam drogas, têm mais chances de cometer suicídio? Tá, legal, legal. Essa é uma excelente pergunta. Sim, tá? O dependente químico, ele entra assim, num grupo de alto risco de suicídio. E por que ele entra nesse... Se a gente pegar uma escala que a Organização Mundial da Saúde lança, em primeiro lugar, vai estar as pessoas com transtornos de humor. Depressão, por exemplo. Esse vai estar em primeiro. Em segundo lugar, vai estar a dependência química. E eu sempre, quando eu estou falando sobre esse tema, eu falo que esse segundo e esse primeiro lugar, eles estão associados. Porque a depressão acompanha muito o dependente químico. Eles são muito juntos, é uma comorbidade, tá? Então, o dependente químico, ele tem um potencial maior para cometer o suicídio, se não buscar ajuda, se não conseguir se livrar, se não fazer um tratamento adequado, por algumas variáveis. Uma delas é a frustração de não conseguir sair da dependência, né? Então aquilo fica indo, recai, volta, vai, recai. Ele começa a perder a esperança, né? Isso gera uma frustração muito grande. Cobrança social é absurda, a gente sabe disso. As pessoas pesam muito na vida do dependente químico, né? Vagabundo, safado. Então essa pressão social que ele sofre é muito, muito difícil. E aí entra um fator que eu creio ser determinante, né? A pessoa já está com todos esses problemas, ela já está numa situação bem difícil e ela faz o consumo da droga e essa droga, essa substância, tira o senso crítico dela, tá? Uma pessoa suicida, é muito comum a gente ver relato de que chegou na hora ali, a pessoa recuou, ela não conseguiu realizar. O suicida dependente químico, sob efeito da substância, esse senso crítico às vezes ele não acontece, a pessoa vai até numa questão de impulsividade, que é uma característica do dependente químico. Então sim, usuários de drogas, dependentes químicos, têm uma chance muito grande de cometer suicídio quando não bem tratado, quando não procura ajuda. Eles entram sim num grupo de risco muito, muito grande. Vamos lá. Nós temos também aqui uma pergunta que eu acho que a que a maioria se faz, né? O que faz com que a pessoa tire a própria vida? Quais motivos que levam a isso? Tá, parecida com a resposta que a gente deu, né? Não existe um motivo ou motivos que a gente possa enumerar. São inúmeras variáveis. Como eu disse, é muito singular, né? Cada pessoa tem o seu sofrimento, cada pessoa sofre da sua maneira. Alguns casos que a gente já pegou, pessoas com ideação suicida porque terminaram um relacionamento, pessoas com ideação suicida porque estão devendo no banco, pessoas com ideação suicida porque a mulher ou o homem não quis ficar com ela. Para algumas pessoas isso pode parecer banal, mas para a pessoa que está no sofrimento é muito grande, tá? Então, como foi dito anterior, os motivos são variados. O que importa é o tamanho da dor da pessoa, tá? Então, o que dói para mim não dói para você. O que dói para você pode não doer para mim. E aí essa dor, ela se torna tão grande, a pessoa para de ver perspectiva na vida, ela para de ter esperança, ela acha que não existe mais saída e ela só quer aliviar essa dor, que é muito grande. E quando você conversa com uma pessoa que teve uma tentativa, ele fala que é uma dor inexplicável, assim, que não dá para mensurar. Então a gente pode, através de uma fala dessa, imaginar que às vezes o que é muito simples para algumas pessoas, para outras pode se tornar assim uma questão muito, muito dura. Eu acho que é isso. Bom, uma das questões, acho que a primeira que a pessoa pensa quando acontece isso é sobre a religião, né? Sim. Então, na sua opinião, a religião ela pode ajudar as pessoas que têm esse pensamento? Tá, é legal. Assim, na psicologia, a gente não costuma trabalhar
o tema religião, né? A gente não adentra nessas questões religiosas. Porém, eu sempre vejo com bons olhos qualquer coisa que possa ajudar essa pessoa, independente da religião, católico, evangélico, budista, enfim, espíritas. Se vai fazer bem para a pessoa, se a pessoa acredita nisso, se ela crê nisso, e isso faz bem para ela, por que não ir? Tá? Por que não participar dessa religião? Se vai fazer bem, não, eu acho que não tem contraindicação, tá? Se vai ajudar a pessoa realmente a refletir sobre ela através da crença que essa religião vai passar e da crença que a pessoa tem, por que não participar? Eu acho excelente. Eu acho que todo tipo de ajuda é bem-vindo numa situação dessa, que estamos falando de vida e morte, né? A gente é algo muito sério, a gente não tem uma segunda chance. Então, o que vier para ajudar e for tranquila, que não traga mais problemas no futuro, é bem-vindo. E a religião entra nesse ponto muito forte, sim. Muitas pessoas que a gente atende buscam essa ajuda na religião e tem bons resultados. Então, o fato de a gente não trabalhar religião nas consultas, não fazer parte do nosso repertório profissional, mas sim, eu acho que é uma ajuda e tanto para as pessoas e pode sim evitar que alguém tire vida, sem dúvida. Vamos lá, mais alguma? Chegaram mais algumas aqui. Uma pessoa que tira a sua vida realmente queria cometer esse ato? Tá, essa pergunta é sensacional. Uma pessoa que comete suicídio, se realmente ela queria fazer isso. Na verdade, existe uma ambivalência muito grande disso, tá? A pessoa que tá com a ideação suicida, ela tá numa briga muito grande entre a vida e a morte, tá? Então, ela, ao mesmo tempo que ela quer tirar essa dor que dói muito para ela quer buscar outras maneiras de tirar, mas o problema é que às vezes ela não consegue enxergar essas outras maneiras, ela não tem o acesso a essas outras maneiras. Então, existe essa briga muito forte. Quando a pessoa tira a própria vida, que ela chega num momento assim, onde ela realmente ela não tem mais opções. Ela perdeu todas as opções dela. Por mais que as pessoas venham falar, mas tinha opção, mas olha, tinha isso, tinha aquilo, pô, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Isso é a nossa visão de fora, tá? A visão da pessoa é outra. Para ela tinha acabado essas opções. Ela pode até ter tentado, mas não foi eficaz para ela, ou ela não enxergou de uma forma eficaz. Então, ela acaba ficando sem opções, na verdade. Mas sim, a ambivalência entre viver e morrer durante um período, ela é muito grande. Ela é muito, muito grande. Por isso que a gente tem um número maior de tentativas não efetivas do que tentativas efetivas. Só critério de curiosidade, assim, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a vida do mundo. Então esse vídeo aqui já está rolando há um tempinho, imagine quantas pessoas já não tiraram a vida. E para cada pessoa que tirou essa vida a cada 40 segundos, a gente tem 4, 5, 6 que tentaram e o triplo, o quadro de pessoas que estão pensando nesse exato momento sobre isso. Tá? Então eu acho que isso compete um pouco com essa pergunta de ambivalência. Muitas pessoas estão pensando ou tentando de alguma maneira e uma está conseguindo efetivamente. Tá? É um número muito grande ainda, cada 40 segundos uma pessoa tira a vida, é um absurdo. Isso dá mais de 800 mil pessoas por ano, já é considerada a segunda ou terceira maior causa de mortes no mundo, ficando atrás apenas de violência, acidente de trânsito, algo assim. Então é algo muito, muito sério. Tá? Então existe essa ambivalência assim, entre querer viver e querer morrer. Tá. Bom, a gente recebeu aqui algumas. uma perguntinha sobre escrever um diário. Ela pode ser bom, pode resultar em algo positivo? Pode. Escrever é sempre uma solução muito bem-vinda, muito bem-vinda. Você colocar seus pensamentos num papel pode ajudar muito.
E principalmente se você estiver num processo terapêutico, tá? Você levar essas ideias escritas para o seu terapeuta, para vocês discutirem juntos, isso, nossa, é uma ferramenta muito, muito útil. Então, escrever, porque quando a gente escreve os nossos pensamentos, parece que a gente está tirando um peso da cabeça. Uma vez eu vi uma pessoa que eu fiz esse trabalho com uma pessoa que eu atendia e ela disse, ela usou alguns exemplos de computação, não vou lembrar agora de hardware, como ela usou, mas ela falou assim que ela liberava espaço na cabeça dela para poder armazenar mais coisas. Quando ela escrevia no papel, é como se ela colocasse um pendrive, catasse informações, tirasse e sobrava mais espaço na memória para ela. Então, costuma. Não é uma via de fato, tá, gente? Não é uma regra. Todo mundo vai fazer isso e vai dar certo. Não. Mas é uma técnica boa. Costuma funcionar. E funciona melhor ainda se você tiver em acompanhamento com um profissional da área, com alguém que possa estar te auxiliando nesse momento. Vamos lá. Outra que recebemos agora. Qual a influência da mídia sobre os jovens e adolescentes que são propensos a ter ideação suicida? Isso. Qual a influência da mídia? Bom, influência da mídia tem uma situação, assim, que ela... Eu não gostaria nem de entrar nesse tema, porque eu não sei quem está assistindo a gente, eu não sei qual é o público, a idade do público que tá vendo a gente, mas existe uma série, num lugar X aí, que trouxe muitos problemas para pessoas com ideação suicida e tudo mais. Eu não gostaria de citar o nome da série, nem onde passa, nada disso, mas não recomendo. E nesse ponto, a mídia, assim, nesse ponto, ela favoreceu muito, assim, foi algo bizarro. Foi muito, muito mal planejado, muito mal feito. Depois tentaram se retratar e acho que acabou piorando. Então, que me vem na cabeça agora quando fala mídia com ideação suicídio, com suicídio, a primeira coisa que me vem foi esse seriado aí que, na minha opinião e de muitos colegas profissionais que trabalham comigo, todos entramos num consenso de que, infelizmente, o tiro saiu pela culatra. Essa aí não ajudou em nada. Fora essa questão da mídia em si, a mídia popular, comercial, essas coisas, ela pode ter uma questão por uma manipulação de influenciar você a ter tal coisa, você precisa ser de tal jeito, ter o corpo perfeito, ter aquela roupa legal. Isso, para adolescente, gera uma pressão muito grande, né? Eu preciso estar acompanhando a moda, eu preciso ter o celular top de linha, eu preciso ter a roupa que tem um jacarezinho aqui, ou aquela roupa X, com aquela marca de óculos que todo mundo conhece, e às vezes não pode ter, e isso pode gerar frustração. Então, assim, com muitas aspas, tá? Eu acho que pode ter essa má influência da mídia nessa questão para adolescentes, assim, né? Nessa questão de pressão social, tá? Mas não tem um dado correto para te passar referente a isso. Vamos lá. Alguma situação pode requerer internação hospitalar? Sim, sem sombra de dúvida. Muitas ainda, quando a gente percebe que uma pessoa está com uma ideação suicida muito presente, muito clara, assim, ela inclusive tendo tentativas não efetivas, né, mas tendo tentativas, se cortando profundamente ou ingerindo alguma substância, remédio, pesticidas, qualquer coisa, a internação ela se faz necessária para poder ter essa estabilização, tá? Porque a gente não pode ter uma garantia de que a pessoa vai passar por esse processo e vai conseguir voltar pro leito da família, pros laços da família e ficar numa boa. Qual é a garantia que a gente tem? Qual é a garantia que a gente vai ter que essa pessoa vai estar sob supervisão, tá? Infelizmente ainda existe muito preconceito de familiares em relação a esse tema. Familiares, amigos, que fala, tá fazendo isso para chamar atenção,
isso é frescura, isso é falta de atenção, quando na verdade pode não ser. E como é que a gente vai descobrir isso? Vai esperar acontecer o pior para descobrir que não era só falta de atenção? Então, quando chega a situações assim no hospital, hospitais psiquiátricos, né, eles tendem a segurar a pessoa por um período, e aí vai depender da avaliação médica, né? E porque principalmente após uma tentativa de suicídio que uma pessoa tem, as próximas 48 horas ou mais é considerado o período mais crítico de todos, porque a pessoa está vivenciando o ápice da frustração dela. Eu queria tirar minha vida e eu não consegui. Eu não fui capaz de fazer isso. É o pensamento que ela tem. Então, se ela já estava frustrada com tudo que estava acontecendo na vida dela e ela achou esse caminho e não conseguiu, então a gente pensa que isso dobra. Então é onde a gente tem que tomar o maior cuidado nos próximos momentos, as próximas horas após essa tentativa. Então a gente sempre orienta monitoramento intensivo, 24 horas por dia com a pessoa mesmo. Por mais que a pessoa não queira, tem que ter esse monitoramento para a gente não correr esse risco. E, claro, acompanhamento médico, psicológico, o tempo todo. Mais algumas? Bom, tem duas perguntas que eu acho que dá para se encaixar em uma. Tá. Uma pessoa triste pode tirar a vida? E ansiedade pode levar à depressão? Como lidar com isso? Tá. Vamos tentar responder as duas em uma só. Então, uma pessoa triste pode tirar a sua vida e ansiedade pode levar à depressão? Como lidar com isso? Tá. Primeira coisa que a gente tem que separar, tristeza de depressão, tá? Tristeza é um sentimento comum a todo mundo, tá? Todo mundo fica triste. Não conheço uma pessoa que não fique triste, tá? Cada um vai ter seu motivo. Fulano fica triste porque o time dele não ganhou, ou seja, quando o Palmeiras perde para o Grêmio jogando em casa, eu fico muito triste. Fulano fica triste porque ele foi comprar um tênis e não tinha o número dele, enfim, ou porque tirou uma nota baixa na escola, porque o pai deu bronca, tomou uma bronca do chefe, do patrão. A tristeza é um sentimento normal, a tristeza é um sentimento que todo mundo tem. A gente tem que diferenciar essa tristeza da depressão. A depressão é um sentimento de tristeza mais profundo e constante, e às vezes sem um motivo aparente. Tá? Então fala, eu tô triste porque meu time perdeu. Eu tô triste porque minha namorada terminou comigo. Eu tô triste porque eu tive um dia ruim no trabalho hoje. Eu tenho um motivo, sabe? Uma ligação direta. Agora, uma pessoa com uma depressão grave, moderada, você tenta conversar com ela, não tem uma explicação, não tem uma ligação. Tá? Então, acho que a primeira coisa é a gente separar a tristeza da depressão. Tá? Aí a pessoa pergunta se a ansiedade pode levar à depressão. Sim. Pode levar sim. E elas andam muito entrelaçadas, ansiedade e depressão, elas andam de mão dada. Tá? É difícil a gente separar as duas, assim. Então, a ansiedade sim pode levar à depressão e vice-versa. Tá? E a gente sempre que tiver se sentindo muito ansioso e achar que a ansiedade está te atrapalhando ou possa estar te levando a uma depressão, procure ajuda profissional, cara. Não tem vergonha disso, não tem porquê. Quando a gente está gripado, a gente não vai no médico. Quando a gente está com uma dor diferente, a gente não corre para o médico. Por que quando a gente está ansioso e está atrapalhando a nossa vida, a gente acha que tem que resolver sozinho? Por que quando a gente está triste e não sabe o motivo, a gente acha que tem que resolver sozinho? Existe ajuda profissional para isso, tá aí, tá à disposição. É só ir, não precisa ter vergonha. A gente tem que quebrar esse paradigma de que causas psicológicas, psiquiátricas são um tabu, não podem ir. Não, vai atrás sim, que com certeza você vai receber uma ajuda muito melhor do que ficar em casa sozinho pensando em como sair dessa. Tá? Temos mais algumas? Certo. Muitas pessoas falam sozinhas quando sob pressão. Isso tem algum peso sobre o suicídio? Falar sozinho sob pressão não tem uma ligação direta, tá? Às vezes é uma forma da pessoa relaxar, assim, da pessoa... Pra extravasar. Extravasar, Às vezes eu falo sozinho, eu tô estressado, começo a falar sozinho, assim, é uma forma de colocar as ideias. Reorganizar as ideias, exato. Não, acho que não tem uma ligação em estar falando sozinho, assim, pra extravasar com o suicídio, não. Ao menos não tenho essa informação, tá?
Bom, adolescentes que se cortam com gilete, estão pensando em suicídio? Tá, isso é algo que vem acontecendo bastante nas escolas, né? A gente sempre recebe informações disso, dos adolescentes se cortando no braço, na perna, com gilete. Então, assim, não é que tem a ver com suicídio, tá? Não é que uma pessoa que está se cortando, um adolescente que está se cortando, adultos também, a gente atende muito adulto que se corta, não é só uma questão de adolescente. Não quer dizer que essa pessoa está com uma ideação suicida e que é efetivo. Na verdade, essa pessoa está buscando um alívio de dor, tá? Quando você conversa com essas pessoas que se cortam, o relato que vem é que a dor física alivia um pouco a dor emocional. Então ela se corta para aliviar essa dor emocional que ela sente. De certa forma, quer dizer, de qualquer forma, precisa sim de ajuda, tá? É uma pessoa que está passando por um sofrimento e se não cuidar, se não tratar disso, se não buscar ajuda, claro, isso pode ir evoluindo para quadros mais severos e sim, ela pode entrar numa ideação suicida e sim, ela pode lhe tirar a sua própria vida. Mas não é assim uma ligação direta, tá? Tá se cortando, puta, ela vai tirar a vida a qualquer momento? Não, mas precisa sim de uma intervenção, tá? Porque já é um sinal de que as coisas não andam muito bem na vida da pessoa, beleza? Vamos lá. Agora sobre a família, nesse aspecto. Qual o papel que ela tem para esses pensamentos? O papel da família. Isso. Tá. Uma das coisas mais importantes que a família tem que entender, e é uma das maiores dificuldades que a gente encontra, é o preconceito, né? Então a gente recebe familiares, assim, a gente chama, que é uma regra que a gente tem, quando a gente identifica que a pessoa está com uma ideação suicida, alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz contato é com a família, e por muitas vezes a gente escuta, não, mas sempre foi assim, isso aí é frescura, tá fazendo para chamar atenção, doutor, não esquenta a cabeça não, tá? Então, o primeiro ponto é a família entender a importância disso, tá? A família entender que depressão não é brincadeira, não é frescura, não é só falta de vontade. É algo sério e precisa de ajuda. E se realmente o familiar achar que é para chamar atenção, e se realmente for para chamar atenção, também precisa de ajuda, tá? É uma pessoa que está passando por dificuldade no seu dia a dia. Mesmo que for para chamar atenção, tá? Você pode ter certeza que essa pessoa sofre por causa disso. Então, a gente sempre trabalha assim. A gente prefere pecar pelo exagero, tá? E não pela negligência. Então, se alguém chega pra gente, eu tô pensando em tirar a minha vida, a gente vai focar nisso. Mesmo que depois a gente descubra que essa fala dela tinha uma outra função, que realmente ela não queria, não importa. Não importa. A gente não quer correr o risco, a gente não tem bola de cristal para saber. A gente precisa perder também um pouquinho essa crença aí que psicólogo, psiquiatra, médicos em geral, tanto qualquer profissional da saúde tem bola de cristal e adivinha o que a pessoa está pensando. Não, a gente não adivinha, tá? Então a gente, sempre que alguém fala nisso, a gente para, se preocupa e vê. Se for só uma questão que tem uma outra função, ótimo, beleza, a gente vai tratar do mesmo jeito. E se não for, a gente está conseguindo ajudar uma pessoa a ter essa prevenção, tá? Temos mais algumas? Bom, como diferenciar o luto da depressão? Tá. Bom, o luto é aquele processo de perda, né? Inclusive, nós estávamos abordando esse tema hoje num grupo lá do CAPS, nós estávamos falando sobre luto e a dificuldade que é lidar com essa situação, né? Porque é o único momento da vida que a gente tem que, não importa o que a gente faça, a gente não muda o ocorrido, tá? Não tem o que fazer mais. Infelizmente, então, para algumas pessoas isso é bem complicado. E vivenciar o luto é importante, tá? Faz parte da nossa vida aprender a lidar com o luto. A questão ela começa a se tornar um pouco mais complexa se esse luto começa a ficar muito duradouro. Então hoje, inclusive hoje, lá no CAPS, a gente abriu um estudo lá que estava dizendo que até período de 1 ano, se a pessoa estiver vivenciando esse processo de luto, ainda ok, tá? Mais de 1 ano, a pessoa num sofrimento constante já começa a chamar muita atenção, tá?
Eu, quando trabalho com pessoas em luto, assim, eu reduzo um pouco o que esse estudo traz, tá? Eu gosto de trabalhar com uma questão de 6 meses. 6 a 7 meses, assim, a pessoa está vivenciando o luto. Ok, começou a passar disso, eu já começo a ficar um pouco mais atento, já começo a ligar o sinal de alerta, começo a conversar mais com ela, porque aí sim ela pode estar entrando num processo depressivo. E a questão era se o luto pode levar a diferenciar, né? Diferenciar. Tá, Então, o luto é um processo de perda, né? É um processo natural que todo mundo também passa. É uma tristeza inerente a qualquer ser humano que perde algum ente querido, um amigo, alguém próximo, não tem como. A depressão é aquilo, é algo mais contínuo, tá? É algo que começa a te trazer muito prejuízo a longo prazo, tá? E o luto pode levar à depressão, sim, tá? Temos mais algumas. Tem mais Essa alguma aí? daqui é bem interessante. Meu tio tentou suicídio há 2 anos atrás. Atualmente ele está bem, mas existe o risco dele tentar novamente? Tá, legal. Assim, primeiro que bom, o seu tio tá bem, fico feliz. E assim, se ele, uma pessoa que já teve uma tentativa de suicídio, que tem um histórico de suicídio, vale muito a pena a gente sempre estar atento, tá? A pessoa pode estar bem, espero que realmente esteja, que esteja buscando, mantendo o tratamento, se tratando, enfim. Mas é sempre bom estar alerta. Sempre quando a gente faz uma anamnese no nosso trabalho, que é ver o histórico da pessoa, a gente vê se ela tem um histórico de tentativas de suicídio, se já teve ao decorrer da vida, porque isso é um indício pra gente que essa pessoa já passou por algum período de sofrimento forte e isso, infelizmente, pode ser recorrente. Não estou querendo dizer que ele vai fazer, tá? Claro, tem pessoas que tiveram tentativas e levam uma vida super normal e não se preocupam mais com isso. Mas vale a pena sempre estar atento e estar sempre um olhar profissional próximo, quando a pessoa começar a apresentar novamente comportamentos de tristeza, depressão, algo que foge do padrão, buscar uma ajuda profissional assim com mais antecedência para que não corra o risco novamente, né, devido ao histórico de já ter tentado. Acho que é isso. Tá, temos mais algumas. Chegou mais. Vamos ver aqui. Acho que foi bastante. Tá. Uma criança pode desenvolver depressão? Como a família pode ajudar? Sim, uma criança pode desenvolver depressão, sim. E a família pode ajudar da mesma forma que a gente está falando como ela ajuda um adulto. Tá? Observando, vendo mudanças, conversando abertamente com a criança, tá? A única diferença, não espere que a criança vai se comportar como um adulto conversando com você, né? Lembre-se, você tem que entrar no mundo da criança, não esperar que a criança entre no seu. Isso é um erro muito comum de adultos ao conversar com crianças e adolescentes, achando que está conversando com um adulto e que ele tem que ter um entendimento de um adulto. Não, então tenta entrar um pouco mais no mundo dela e ao observar isso, procurar ajuda profissional. Existem psicólogos especialistas na área infantil que trabalham somente com o público infantil que podem ajudar, mas o processo é o mesmo, é observar mudanças comportamentais, conversar com a criança e se detectar algo que ou você ficou na dúvida ou realmente comprovou, buscar ajuda profissional. Sempre. Bom, o clima que o país vive na distribuição de renda e desânimo popular pode ter influência para esses pensamentos suicidas? Pode. Infelizmente pode sim, tem pessoas que acabam sucumbindo a situações geopolíticas até. Tá? Para você ter uma ideia, aqui a pessoa colocou o clima que o país vive, imagino que esteja falando dos processos de eleição, de política, dessas questões. Foi um boom muito forte. Se a sua pergunta foi realmente essa, tá? Eu não sei se é isso que você está querendo dizer. E o desânimo popular, com tudo que a gente vem vivenciando, que vem acontecendo aí, sim, pode levar a pessoa assim não ao suicídio, tá, gente? Vamos por partes. Pode levar a pessoa a quadros depressivos,
pode levar pessoas a crises de ansiedade, que se não tratadas, não identificadas, aí sim pode levar ao suicídio. A gente tem que tomar muito cuidado com essa ligação entre algo e o suicídio. Algo e o suicídio. Tá? Não é uma chavinha automática, assim, aconteceu, vou me matar. Não, é um processo longo. Tá? A pessoa ela vai planejando isso, ela vai adoecendo aos poucos. Então essas questões sociais que a gente vive, pressões sociais e tudo mais, elas podem sim desencadear na pessoa algumas psicopatologias. E essas sim podem levar, se não bem tratadas, se não bem cuidadas, dependendo do histórico da vida da pessoa, enfim, a uma ideação suicida e efetivamente a um suicídio, se não bem tratada. Tá? Uma pergunta que surgiu que é bem interessante. Você falou que trabalha no CAPS. Sim. E precisamos saber onde fica o CAPS, horários e dias de atendimento. Tá. O CAPS fica aqui no centro de Caieiras, na Rua Guadalajara, número 204. E está aberto de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde. Para ser atendido lá, basta ir lá. Basta procurar a gente, sempre vai ter um técnico à disposição lá. Você vai lá, conversa, já vai receber um pronto atendimento e aí vai fazer uma avaliação e a gente vai analisar caso por caso de forma singular e ver se é um caso que vai se manter no CAPS ou encaminhar para a rede básica. Bom, nós já estamos finalizando aqui nossa primeira live. Foi muito bom, mas eu queria que você fizesse uma consideração final, falando que devemos procurar. Qual recado você dá para o público em geral? Tá. Bom, o recado dentro dessa temática, que eu acho mais importante, é não ter medo de falar sobre, tá? Que é quebrar esse tabu, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje. Tá? A gente está falando abertamente para as pessoas estão ouvindo a gente, mandando perguntas aí, e é exatamente, a gente está quebrando esse tabu, a gente está quebrando o medo de falar sobre suicídio. E é exatamente isso que a gente precisa fazer, a gente tem que falar sobre. Não pode ficar se escondendo, a gente não pode ficar tendo medo de falar, de identificar, tá? Porque aí o problema, a gente já sabe qual é o resultado final. Então, eu acho que o recado que eu dou é, vamos falar sobre, vamos conversar, vamos debater, pode levar essa discussão para a mesa de bar, na hora do almoço da família. O pessoal não fica discutindo futebol, política, vamos discutir esses assuntos também, vamos falar sobre. E principalmente, ao identificar qualquer pessoa, amigo, familiar, qualquer pessoa, incentivar essa pessoa a buscar uma ajuda profissional. Ir com ela até a terapia, caso necessário. Tá? Eu acho que isso é fundamental e qualquer pessoa pode fazer isso, tá? Não custa nada, não dói, é muito simples e você pode estar salvando uma vida. E essas informações que a gente discutiu aqui hoje, espero que tenha ajudado e principalmente espero que vocês possam levá-las para frente, que vocês possam ser multiplicadores disso, tá? Um canal muito importante que a gente tem é o CVV, Centro de Valorização da Vida. Então existe o número 188, que ele é 24 horas por dia, que você pode ligar lá e terão pessoas aptas a te atender para te ajudar no momento de sofrimento. Tem o CAPS em Caieiras, que a gente citou aqui para quem é do município de Caieiras. E outras fontes, hospitais, a religião que você pode buscar. O importante é que você busque ajuda, tá? Não importa o meio. Busque ajuda e ajude uma pessoa a buscar ajuda também. Não se esconda não fica achando que o problema não é seu, tá? Que ele pode se tornar um problema para o resto da vida, da sua vida, né? Então, sempre atenção e falar é a melhor solução sempre, tá? Bom, é isso, pessoal. Espero que depois desse vídeo vocês não tenham mais um preconceito quanto a essa questão, principalmente de procurar um psicólogo. Você que já foi, não gostou, tem diversos psicólogos que seguem diversas linhas. Você pode conhecer um que se adapte melhor a você. Você pode falar o que você quiser ou só escrever, como também foi dito, escrever e dar para um profissional. E a gente precisa ter compaixão, né? Não vamos sair julgando as pessoas, elas estão passando por questões bem difíceis, nada disso é fácil. Todos nós passamos por dificuldades, mas temos que aprender a ter essa compaixão e entender o outro, né? Bom,
Bom, galera, nós vamos responder quem a gente ainda não conseguiu responder. Vamos responder depois, né? Tá, perfeito. Via mensagem pelo Facebook mesmo. Podem nos enviar mais perguntas. Nós estamos abertos, né? O Fernando Sim, está aqui sim. aberto para responder. Principalmente por esse assunto ser tão importante, né? Na atualidade, ainda mais. E nós vamos finalizar aqui. Muito obrigada. E eu quero fazer um pedido para vocês. Nós teremos mais uma live. A nossa ideia é ter mais lives com especialistas para poder quebrar tabus, para poder explicar melhor algumas situações. Então, eu queria que vocês nos enviassem também sugestões Legal. de quais temas a gente pode abordar aqui. É isso, galera. Muito obrigada. Até mais. Beijo a todos.